Boa tarde para todos, também para aqueles amigos e irmãos que estão daquele lado, que não tiveram lugar aqui, mas a minha primeira impressão, vou mostrar, a minha primeira impressão hoje aqui é que, tirando algumas exceções, não muitas, vocês envelheceram muito. Se me lembro bem, se a minha memória ainda funciona qualquer coisa, estive aqui há uns anos, não muitos, portanto, 6 anos, estive aqui há 6 anos e era tudo pequenininho. Agora vejo isto, claro que é envelheceram. Foi mesmo neste salão. Ou será que não são os mesmos? Tive aqui uma reunião na escola, ainda peguei no colo. Pronto, mas ultrapassando esta pequena questão, que é apenas a minha memória, me veio o registro esses acontecimentos com algum humor. Também é necessário. Pronto, a nossa carta pastoral, eu digo nossa porque não é só minha, como já se aperceberam, há jovens embrulhados neste texto também. Tive alguma surpresa quando na sexta-feira passada cheguei a Guimarães para fazer uma palestra e a apresentação que fizeram foi ler um pedaço da carta pastoral. Como é que chegou a ler a carta pastoral? Mas chega. Portanto, é assim, meus irmãos, hoje é o dia do bom pastor, é o dia de Jesus Cristo, e nós devemos aperceber-nos que a minha vida é seguramente isso, e penso que a vossa também, com que eu vi desta juventude que esteve envolvida nestas dinâmicas, também é isso, e penso que todos vós que estáis aqui, a nossa envolvência é com esse Senhor Jesus Cristo. É disso que eu falo em toda a carta pastoral, de uma forma absolutamente direta. Começa com um capítulozinho que é este: vem e vê, porque é a metodologia bíblica, eu diria mesmo hebraica. Os hebreus vivem desta maneira e a Bíblia, como sabeis, resulta do chão hebraico em primeira mão. Isso significa que não importam tanto as ideias, mas que importa absolutamente o que se vê na nossa frente. Por isso o primeiro capítulo que aqui está é vem e vê. Vem e vê. Vem e vê, movimenta cada um de nós. Para vir, isto é, para se pôr em andamento, para se pôr a caminho e para ver. Isto tem a ver com uma cena de Filipe e de Natanael, que conheceis do Evangelho de São João, logo do primeiro capítulo, em que Filipe, que foi um daqueles que tinha encontrado Jesus, encontrou entretanto Natanael e diz: encontramos o Messias. Encontramos o Messias. E Natanael disse para ele: encontramos o Messias que vem de Nazaré,
de Nazaré da Galileia. E Natanael respondeu: mas da Galileia pode lá vir alguma coisa boa? Como quem diz, não é possível, de lá não pode vir nada que tenha jeito. Bom, se fôssemos nós, abriríamos aqui uma grande discussão, não é? E Filipe ia defender a ideia dele, não, ele é o Messias e vem de Nazaré da Galileia, e Natanael iria dizer: não pode ser, porque de Nazaré nunca veio nada que tivesse jeito. Mas no chão bíblico não há discussões. Portanto, Filipe ouviu a versão de Natanael: da Galileia não pode vir nada que tenha jeito, e respondeu assim: vem e vê. Não esteve a discutir, não lhe explicou nada, apenas disse: vem e vê. Esta é a metodologia bíblica, que é muito prática, muito concreta, em todos os casos. Vem e vê. E Natanael foi e viu, e até viu demais, de tal modo que também ficou apanhado na malha, na rede desse Senhor Jesus, que tem muitas maneiras de andar atrás de nós e de nós atrás dele. O segundo momento o segundo capítulo é dar testemunho e transformação. Penso que, e rapidamente eu digo, penso que este aspectozinho também é decisivo. Dar testemunho e transformação. Dar testemunho é uma maneira diferente de nós ocuparmos o nosso tempo, para discutir outra vez. A Bíblia mostra. E quem quiser ver, vê. O pensamento e a cultura grega demonstra, explica tudo ponto por ponto, de tal maneira que chegaremos todos, se pensarmos bem, às mesmas conclusões. A Bíblia apenas mostra. E, portanto, requer de cada leitor ou de cada ouvinte um trabalho próprio. Requer que eu dê testemunho daquilo que estou a ver, ou daqueles que estou a ver. Ao fazer isso, eu transformo a minha vida. A minha vida é transformada pela visão do outro, pelo encontro com o outro. A minha vida fica transformada. Não são os livros que transformam a vida, é o que vem de fora. Por isso vocês tinham razão quando falaram que isto não foi um evento. Um evento no sentido vulgar em que as pessoas falam. O evento é aquilo que vai acontecendo, são os acontecimentos. Mas separem esse evento. Vento. Vento vem de venire, vir. Vento é aquilo que vem de fora. Não aquilo que anda por aí e que a gente pode abrir os olhos e ver. O vento é o que vem de fora. Em última análise, fora de nós, não igual a nós, é Deus. É o que vem de Deus. Isso é que é o evento verdadeiro. E é desse evento, desse Deus que vem, e se alguma coisa a Escritura Santa fala e diz, é que Deus vem. Está sempre a dizer isso. Então, estai preparados, meus irmãos e irmãs, para receber a presença de Deus na nossa vida e nas nossas casas, no nosso ambiente, onde nós habitamos, onde nós moramos. Preparai-vos para receber a vinda, a presença de Deus. Claro que Deus se pode fazer representar através desses nossos irmãos que vieram de fora e que aqui falaram muito bem, estes jovens que vieram da Lituânia, da França, da Alemanha, da China, de tantos lados, que vieram ter connosco. Aí estava Deus. E foi por isso que deixou tantas marcas.
não fosse Deus, não ficariam tantas marcas. O que vem de Deus fica, sempre. Não vale a pena a gente fugir nem apagar. Fica, sempre. E quando Deus vem, deste é venir, deste é vem, quando Deus vem sempre de fora de mim, eu apenas posso dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui ao teu serviço. Deus manifesta-se, eu diria, escondendo-se. Né? Quando a gente vê um chinês na nossa frente, e tivemos aí chineses connosco, a gente olha para os chineses e vê a China, vê a cultura chinesa, vê uma língua que a gente não entende. É isso que vemos quase sempre só. Mas na verdade Deus também é assim. Eu não estou a dizer que Deus fala chinês. Talvez não digo que fala português. Nem digo que se ri tanto como o José. Mas Deus é sempre a surpresa. É absolutamente surpreendente. E por isso é que os rabinos, nas suas histórias, dizem que começava em Abraão, nasceu lá na Mesopotâmia e depois veio para Canaã. E quando nasceu na Mesopotâmia, perto daquela cidade de Babel, que era dirigida por um tirano chamado Nimrod, o texto diz que o pai de Abraão o escondeu numa caverna para que ele não fosse apanhado pelo tirano. E Abraão foi para a caverna, era um garoto pequenino, como aqueles que eu aqui encontrei há 6 ou 7 anos. Pequenino, o pai meteu na caverna para o libertar da tirania. E Abraão esbugalhou os olhos da caverna e viu à noite começarem as estrelas. E disse: isto deve ser Deus. Mas pouco depois apareceu a lua. E está aí a lua cheia. Estamos na Páscoa dos Hebreus, nesta altura. Apareceu a lua cheia e as estrelas evaporaram-se, eclipsaram-se. E Abraão pensou: não, Deus deve ser isto. Deve ser a lua. Porque é muito maior, tem muito mais luz. Mas pouco depois, Abraão viu lá da sua caverna que apareceu o sol. E o sol eclipsou a lua. E Abraão disse para si: não, Deus deve ser este. Deve ser este fulano, que brilha muito mais, e escondeu a lua. Mas daqui a um bocado surgiram as nuvens. E Abraão disse: não, as nuvens é que devem ser Deus, porque eclipsaram o sol. E aqui está, como os hebreus chegam lá no sol de Deus. Deus não se vê, não se define. Nós não conseguimos dizer assim grandes coisas de Deus. A Bíblia diz: a Deus nunca ninguém o viu. Deus manifesta-se e esconde-se. Manifesta-se e esconde-se. Foi assim que Abraão chegou a Deus. E viu que, pois, este Deus, afinal, eu não posso controlá-lo. Os tiranos controlam a mim, mas eu não posso controlar Deus. Deus é incontrolável. Deus manifesta-se de outra maneira, diferente do poder, de quem tem o poder, de quem tem o saber. Deus manifesta-se de forma diferente. E é assim que nós chegamos àquele texto que é a base para esta carta pastoral, onde está inserida aquela frase: recolhei os pedaços que sobraram, que é o texto de João 6, do Evangelho de João, capítulo 6, apenas os primeiros 13 versículos. Mas à semana andamos a ler este texto longo, todo o capítulo 6 de João,
e quem tiver a oportunidade veja, porque é um texto fantástico e talvez esclareça coisas que estão neste bocadinho de texto só. Neste bocadinho de texto, Jesus lida, que nunca foge. Jesus nunca foge. Lida com a multidão e lida também com os seus discípulos. Jesus vê-se a braços com uma multidão e como é costume, Jesus não abandona as pessoas, cuida delas, quer cuidar delas. E por isso pergunta, diz o texto, pergunta a Filipe, aquele que também tinha dito o que disse a Natanael, pergunta a Filipe, onde compraremos pães para que eles comam? Esta é a pergunta pedagógica de Jesus, porque o narrador nos informa-me a mim, informa-te a ti, informa a quem lê, que Jesus bem sabia o que ia fazer, mas quis fazer um teste a Filipe. Esta pergunta é, portanto, um teste. E o leitor também se deve encontrar, faça um teste. Sei responder? Respondo. Sou capaz de responder ou não? Filipe, onde compraremos pães para que eles comam? A pergunta é extremamente estranha. Primeiro porque Jesus nunca conjuga o verbo comprar. E quando os seus discípulos propõem, não é uma vez nem duas, são mais, propõem a Jesus, manda-os embora, essas multidões, manda-os embora para que eles vão às aldeias comprar mantimentos. E Jesus diz, não, comprar não, dai-lhes vós de comer. E agora Jesus atreve-se a perguntar a Filipe, onde compraremos pães para que eles comam? E esta partezinha, esta anotação eu já fiz. Jesus não conjuga o verbo comprar. Portanto, esta questão aqui, altamente suspeita, e Filipe devia ter desconfiado. Se ele nunca conjuga o verbo comprar, porque é que há de estar agora aqui a articulá-lo, a conjugá-lo? E ainda por cima, em que pessoa é que ele está a conjugar o verbo comprar? Filipe, onde? Compraremos. Como sabem, é a primeira pessoa do plural, nem sequer é do singular. Jesus não pergunta onde comprarei, não pergunta a Filipe onde é que tu comprarás, mas Filipe entendeu assim, mal. Ou, nem sequer pergunta também, onde é que vós comprareis? Pergunta onde? Compraremos. Qual é a primeira nota que salta fora daqui? Qual é? Qual é a primeira nota? Não estou a falar de dinheiro. Qual é a primeira nota que salta fora deste? Onde compraremos? O onde sim é importante, mas eu estou a falar do verbo comprar. Onde compraremos? Qual é a primeira nota que salta? A primeira nota que salta é que nem eu, nem tu, nem ele, nem ela deve fazer nada sozinho. Por isso é que Jesus diz onde compraremos. Compraremos. Quem? Nós, ele incluído. Nunca, meus irmãos, irmãs, nunca façais nada sozinho. Essa é a primeira coisa. Notem que Filipe começou a contar pelos dedos, sozinho. Contar pelos dedos, ou naquela altura, acho que não tinha ainda telemóvel, nem essas máquinas de calcular, e portanto deve ter contado pelos dedos. E disse, isso não há hipótese, nem com 200 denários a gente pode comprar uma migalhinha para cada um, não há hipótese. Mas ele fez as contas sozinho, não contou com Jesus. E Jesus perguntou onde compraremos. Não onde comprarás. Esta é a primeira coisa, extremamente importante. Nunca fazer nada sem Jesus. E hoje estamos neste dia do Bom Pastor. Lembrai-vos de que Jesus cuida de vós, olha para vós, ama-vos e chama-vos. E
portanto, não vos desvieis, cada um para o seu caminho, mas ide sempre com Jesus. E se vós fordes sempre com Jesus, seja o que for que ides fazer, percebereis que a vossa vida será completamente diferente. Porque vós sabeis que ao vosso lado vai Jesus. E então tendes que ter particular cuidado com tudo o que fazeis. E dizeis. Claro que levais um companheiro, levais alguém, levais Jesus. Estou a dizer isto porque penso que nenhum de vós vai dizer ao outro, que vai encontrar no caminho alguém e vai dizer: olha que eu trago aqui Jesus, vai aqui comigo. Não é assim, não vale a pena. Mas eu tenho que o apresentar testemunho, a minha maneira de estar, de ser, de dizer, porventura de comprar ou de vender, seja o que for, com a minha maneira de fazer, eu tenho de manifestar que Jesus vai aqui ao meu lado e que está na minha vida. Isto é que é decisivo. O resto é palha. Nem vale a pena eu estar a dizer: olha, meu irmão, sabes que eu rezo muito, Jesus lá sempre comigo, anda aqui ao lado, vou-te apresentar. Eu tenho de o apresentar com a minha vida, com a minha forma de fazer. Tenho de ter clara consciência de que Ele vai aqui comigo. Tenho de ter clara consciência. E tenho de manifestar. Isto é que é dar testemunho e transformação. A nossa vida tem de ser transformada. Notem que Filipe passou ao lado. Filipe, onde compraremos? Nem com 200 denários. Ele pensou foi na carteira. Percebe? E no mercado. No shopping. Onde se compravam os ditos pães. A seguir, havia lá outro, que vocês devem ter apercebido na leitura feita pelo nosso diácono. Havia lá outro que também ouviu a pergunta. Não era para ele a pergunta, era para Filipe. Mas André também ouviu a pergunta e arriscou também uma resposta. André disse: está aqui um rapazito. E notem a forma dele dizer, eu estou outra vez a ver aqueles pequenininhos que estavam aqui sentados. Eu sentei-me com eles, não vi-me atrapalhar. Está aqui um rapazinho, assim, com uma palavra ordinária, está aqui um rapazinho que tem 5 pãezinhos de cevada. A cevada é o cereal que surge no tempo da Páscoa, lá entre os hebreus. Está aqui um rapazito que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Seria tão bom se ele tivesse acabado aqui a frase. Mas ele acrescentou: mas o que é isto para tanta gente? É como quem diz: há aqui um rapazito, um garoto, que tem alguma coisita, mas não presta. Não serve para nada. E estou a dizer-vos isto porque isto é o que nós fazemos. A Bíblia é implacável. É uma faca, um bisturi de 2 gumes que está sempre apontado aqui ao nosso coração. É de uma pedagogia fortíssima. Está aqui um rapazinho que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Nós dizemos isto tantas vezes sem pensar. Como penso também que André o disse sem pensar. Mas nós dizemos muitas vezes isto: bem, temos aqui alguém, um rapaz, uma rapariga, um velhinho, uma velhinha, que tem, olha, canta bem, consegue cantar bem, ou então ler bem, mas não presta. Nós desvalorizamos os nossos irmãos sem o saber. Foi o que fez André. Estava a desvalorizar um rapazito que estava ali e que nós temos que saber valorizar e dar graças a Deus por nos ter dado esse irmãozinho pequenino, mas que nos pode ajudar no caminho e
pode ser extremamente útil quando nós sabemos também contar com Ele. Portanto, Filipe e André não conseguiram despachar os assuntos, mas há um que sabe como é que isto há de ser resolvido. Quem é? É Jesus, que ele bem sabia o que havia de fazer. E então, dado que as respostas que Jesus pediu foram falsas, não valeram, chumbaram no teste, Filipe chumbou no teste, André não chumbou porque a pergunta não era para ele, mas também não respondeu coisa com coisa. Então, o que é que Jesus fez? Jesus diz aos discípulos, àqueles discípulos, atónitos, espantados, como hoje eu digo para vocês, mandai, fazei com que eles se reclinem todos. Esta multidão reclinada, sabeis que nós vemos a última ceia de Jesus, vedes nos quadros as pessoas sentadinhas à mesa, não é? Jesus e os apóstolos sentados. Naquele tempo não se comia sentado, comia-se reclinado sobre o lado esquerdo, para ficar com a mão direita, com o braço direito livre para comer. Eram reclinados, não eram sentados. Fazer com que as pessoas se reclinem. E as pessoas os discípulos mandaram-nos reclinar. Imaginem com que cabeça. Então reclinar-se para quê? Porque este reclinar-se, que se diz anapipto, no texto grego, é de quem se reclina para comer um banquete. Um banquete, não é para comer um maçante. É para comer um banquete. E aqueles discípulos devem ter pensado, mas vão-se reclinar para comer o quê? Para comer o quê? Mas lá acabaram por mandar reclinar as pessoas. E as pessoas reclinaram-se. E Jesus recebeu os pães. Notem como Jesus faz diferente da André. Não pesou o que tinha o vasilho. Recebeu os pães, recebeu. Não a tomou, como nós dizemos no nosso texto da Eucaristia em português, recebeu. O verbo é lambano em grego. Recebeu os pães. Recebeu. Notem que receber é de Deus. Tudo sucede de Deus. Recebeu os pães. Deu graças. Deu graças a quem? A Deus, como é óbvio. Recebeu os pães, deu graças e repartiu-os. Repartiu-os e repartiu-os Ele mesmo, Jesus. Repartiu-os Ele. Portanto, notem que aqueles pães, aqueles 5 pães, passam pelas mãos de Jesus. E é aí que eles ganham todo o seu valor. E notai que está aqui claramente a Eucaristia em ação, não é? Recebeu os pães, deu graças e repartiu-os. E só agora, depois de todos terem sido saciados, é um passivo, terem sido saciados por Deus, como é óbvio, Jesus então diz para os seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. Normalmente as pessoas veem mais o verbo recolher, porque é uma coisa ativa, recolher. Todavia, um recolher velho, porque é o verbo sináculo, vem a sinagoga. Recolhei os pedaços, que lá se mataram, são os pedaços que Jesus partiu com as suas mãos. Por isso é que não podem ir para o lixo. Como nós não deitamos para o lixo nunca a Eucaristia, recolhemos-la com carinho e com amor. Recolhei os pedaços que as minhas mãos partiram, recolhei os pedaços que sobraram. E este sobrar disse em grego periseuo. E se forem ver ao dicionário, vocês não são obrigados a isso, mas se forem ver ao dicionário, este periseuo, onde vem este sobrar, nós podemos sobrar em português, este periseuo significa aquilo que sobra de uma coisa sem medida. Isto é, não tem medida, não tem metro, nenhum destes cestos serve. Nem os deixa falar.
aponta-lhes assim o dedo e diz: vós procurais-me, não porque viste sinais. E os sinais que Jesus fez foi a Eucaristia, foi indicar para Deus, foi dizer que Deus nos alimenta a todos com a sua vida divina. Eles não tinham entendido esses sinais. E Jesus diz: vós procurais-me não porque viste sinais. E é importante que nós reconheçamos estes sinais que nos indicam Deus. Procurais-me não porque viste sinais, mas porque enchestes a barriga como animais. A letra é o que está no texto. A letra é o que está no texto. E portanto viram Jesus apenas como uma fonte de rendimento. E não queriam perder essa fonte de rendimento. Não o viram como um sinal de Deus. E então depois há uma sedução, vai continuar, e Jesus vai dizer: não, eu sou o pão que desceu do céu. E neste dia do bom pastor, nós também ouvimos essas frases: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Estás a ver quem é Jesus? Quem é Jesus? E de onde é que deriva a nossa vida verdadeira? Não deriva de ter a carteira recheada, nem disto, nem do poder que tenho, nem disto, nem daquilo. Deriva da minha relação com Jesus. Deriva da minha relação com Jesus. Toda a carta pastoral segue esse rumo. Segue esse rumo. E, portanto, o que nós não podemos perder mesmo, quando eu ponho aqui este apelo, recolhei os pedaços que sobraram, não é para encher os cestos, nem para metermos isto ou aquilo, nem coisa nenhuma, é para recolher a vida de Jesus. De resto, eu também notei que estes jovens, que nos seus testemunhos, mostraram que tinham encontrado, ou melhor, tinham sido encontrados por Jesus Cristo. E que Jesus Cristo passou a fazer parte mais intensa da vida deles. Eu vi isso nos vossos testemunhos. E é isso, é desse Senhor Jesus que vós deveis dar testemunho. E levá-lo e anunciá-lo. Arriscar a vida, arriscar o tempo, arriscar a saúde, arriscar o que for necessário. Porque é por Ele que passa a vida verdadeira. Não é pelas coisas. As coisas são importantes. E vós bem sabeis que sem um bocadinho de pão, podem morrer pessoas. Não é verdade? É verdade. Então também temos que ver. Significa que também temos que ver que um bocadinho de pão é um sinal vindo do céu, vindo de Deus, para que eu entenda que sem Deus, sem Jesus aqui ao meu lado, eu não faço grande coisa. E nada devo nunca fazer sozinho. Portanto, grosso modo, a carta caminha por aí. Eu não quero cansar-vos, evidentemente, com estas noções. Vós podeis ler a carta com calma, com alguma paciência, mas é por aí que a carta caminha. E, portanto, o que eu quis fazer notar foi exatamente que o que temos a recolher verdadeiramente não é bem o que está mal formulada esta questão, é quem devemos recolher. Devemos recolher sempre Jesus. Sempre Jesus na nossa vida. E recolhermos-nos nele e com ele. Porque a nossa vida ganhará outro sentido. E já agora aquele onde, já que não falei do onde, vocês estavam a dizer onde, o onde é mais importante que o compraremos porque é sempre com Jesus, é importante, mas o onde também, o onde, não é no mercado, não é na padaria, não é no shopping que se compram os pães. Onde é que se compram? E portanto, qual é a loja é que devemos ir? Vou-vos citar aqui o que disse. Quando Jesus fez esta pergunta a Filipe, era para ver se ele conhecia a Escritura. E ele não a conhecia. Quando
Jesus pergunta a Filipe, onde compraremos pão para que eles comam? Filipe fez contas e disse, não há nada a fazer. Ele nunca tinha lido Isaías 55, versículos 1 e 2, mas eu vou ler para vós. Isto é que ele devia saber. Estamos no tempo do exílio e os exilados regressam da Babilónia. E Deus interpela-os, fala para eles e diz assim, todos vós que têm sede, está a falar para quem não tem nada, para quem não traz nem roupa vestida, para quem não tem bagagem, para quem não tem carteira, para quem não tem nada. E é para vermos também que devemos valorizar muito os nossos irmãos, todos vós que têm sede, vindo às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai cereal e comei. Comprai cereal sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Porque, depois vem esta interpelação fortíssima, porque gastais dinheiro com o que não é pão e o vosso salário com o que não sacia. E depois, esta nova interpelação, ouvi-me e comei. Isto até fere os ouvidos. Notem, Jesus diz, ouvi-me, e a gente ouve com o quê? Com a boca? É? Ouvi-me e comei, o que é bom. Quer dizer que, biblicamente, também se come com os ouvidos. O que é que se come com os ouvidos já agora? A palavra de Deus. Aí está o pão e a palavra, o pão e a palavra, o pão e a palavra, o pão e a palavra. Ouvi-me e comei, o que é bom. Portanto, é disto, destas verdades, destas realidades, é sempre de Jesus, o Verbo de Deus. Hoje, nós celebramos com o título de Bom Pastor. É esta realidade que atravessa esta carta, que vós podeis ler com a vossa paciência e sublinhar, riscar, tem muitas mais coisas que vale a pena. Eu vou terminar aqui, não vou continuar a amassar-vos, mas quis apenas dizer-vos que o que está aqui é o suco verdadeiro, é a pessoa que nós não podemos perder de vista. E essa pessoa é Jesus. As criancinhas entendem isto. É Jesus, não podemos perder de vista. Eu quero, em última análise, e no final desta partilha convosco, quero agradecer muito, já o fiz mais que uma vez, àqueles jovens que fizeram um enormíssimo trabalho na nossa diocese, andando aí, já foi aqui dito, andando aí, correndo os recantos todos da nossa diocese. Quero agradecer muito o trabalho deles. Sem o vosso trabalho feito com amor, inclusive naquelas zonas da nossa diocese onde há pouca gente, muito pouca gente, mas as pessoas aparecem na mesma e valem o mesmo, têm o mesmo valor, temos todos o mesmo valor, somos todos filhos de Deus. As pessoas aparecem ali com imenso carinho, sempre estiveram próximos desta juventude. Eu vi isso, senti isso e eles também o disseram. Portanto, quero agradecer muito a estes jovens e a outros que eu espero que se levantem. Não sei onde é que estavam aqueles que eu vi há 6, 7 anos, eram pequenininhos, não é? Já disse, ou envelheceram muito e sois vós que estáis aqui, ou então devem ter crescido um bocadinho, já estão aptos a poder também caminhar e levar esta mensagem de vida nova e verdadeira. A única vida nova e verdadeira é esta. O resto a gente mete a mão à carteira e resolve os assuntos de um modo ou do outro, melhor ou pior, como sabeis. Mas este assunto verdadeiro, da nossa vida verdadeira, do Senhor Jesus Cristo, bom pastor, só o podemos resolver assim. E, portanto, aceitai este amigo que eu hoje vos apresento
e vivei com ele sempre. Nunca queirais fazer as contas sozinhos. Contai sempre com ele. E, portanto, a minha gratidão aos jovens e a todos vós, a todos aqueles que se empenharam, sei que muitos foram, muitas famílias, muita gente, para que não se apague da nossa memória, não apenas aquilo que se passou, o que se foi passando, e foi muito, mas sobretudo a memória da Eucaristia, de Jesus, que se entrega a nós como nosso alimento e que nunca se esgota, é inesgotável. Minha gratidão a todos vós, queridos amigos, também pela paciência que tiveste em estar-me aqui a escutar este tempo todo. Muito obrigado.